Faz igreja, amém? Irmãos, estou muito feliz de estar com os irmãos aqui nesta noite, que talvez nesse ano seja meu penúltimo culto aqui com vocês. Eu pretendo vir no culto de sexta-feira, mas agora com o convite do pastor reforçando aí, né? Mas no sábado, eu e minha família, a gente vai estar viajando e a gente só volta em janeiro, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. A gente vai estar realizando um sonho ali, né? Que eu vou estar indo para o Canadá para reencontrar o meu irmão. Eu estava calculando aqui faz uns 2 anos que eu não vejo ele. Inclusive, ele não conhece a Sara, que é minha filha, e eu não conheço o filho dele, que tem 1 ano. Então a gente vai fazer 1 ano quando eu estiver lá. Então eu vou comemorar o aniversário dele de 1 ano, ele vai conhecer a Sara, eu vou conhecer meu sobrinho. E até interessante contar essa história do meu sobrinho, porque os irmãos vão se lembrar, mas eu contei esse testemunho aqui, mas eu vou relembrar rapidamente. Foi uma gravidez de alto risco, assim como a gravidez da Sara, a gente teve problemas ali durante a gravidez, sangramento, estivemos no hospital e tudo mais, mas meu irmão também passou por esse problema e ele esteve em oração aqui. Essa igreja esteve intercedendo, esteve em oração, e graças a Deus, Deus entrou com um milagre, Deus entrou com a restauração. Teve até alguns familiares meus que vieram aqui em algumas campanhas de oração, e graças a Deus, com a oração da igreja, Deus entrou com providência e fez esse milagre. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de estar falando sobre gratidão. A gente está caminhando aí para o final do ano, já no último mês do ano, faltam uns 20 dias ali para acabar o ano, né, em si. E eu trouxe uma palavra para a gente refletir sobre a gratidão, sobre tudo que aconteceu nesse ano, né. Ser grato a Deus, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do que a gente passou, né, a gente ter essa consciência que Deus, Ele cuidou da gente, né? Mesmo quando Ele nos conduz por caminhos difíceis ou nos conduz por tribulações, a gente tem que ter em mente e no nosso coração essa gratidão. A gratidão por tudo que Deus nos fez e por tudo que Ele fez esse ano, né? Porque todos esses desafios que nós passamos esse ano, eles vão nos moldando enquanto ser humano, enquanto cristão, né? E ser grato a Deus pelo que a gente recebe é muito fácil, mas primeiro eu trouxe aqui o significado de gratidão, né? O que é gratidão? Eu trouxe aqui o significado do dicionário, é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Então até uma vez, eu lembro que na EBD a gente está falando sobre sentimentos, eu não vou lembrar a aula, mas caiu assim, qual que é o pior sentimento que uma pessoa pode ter? E na minha visão, o pior sentimento que alguém pode ter é ingratidão. Ingratidão. Não sei se vocês vão concordar comigo, às vezes vocês têm um outro sentimento que vocês não gostam, mas a ingratidão é assim, uma pessoa. Você já se sentiu assim? Alguém foi ingrato com você? Quando você fez um favor, você prestou ali uma solidariedade, você fez alguma coisa e a pessoa desdenhou. Você não se sente mal assim? Às vezes você não está nem esperando que ela dê uma recompensa, vamos assim dizer, mas você esperava, às vezes, um tapinha nas costas, um obrigado, e nem isso veio daquela pessoa. Você fala, poxa, que pessoa ingrata, né? Que coisa horrível, né? Uma pessoa ingrata. E às vezes a gente já foi essa pessoa, né? Às vezes a gente já foi ingrato com Deus. Porque é assim, irmãos, ser grato pelo que a gente recebe é fácil. Ser grato quando você pede alguma coisa para Deus e Deus te dá aquela coisa, é fácil. Fácil. Você estava esperando aquilo, Deus te deu. E às vezes nem assim a gente é grato, né? A gente pede, Deus atende, e nem assim a gente vem com gratidão ali para Deus. Mas quando a gente recebe ali, é fácil. E quando Deus nos coloca em caminhos difíceis, e quando Deus nos faz passar por adversidade, às vezes a gente já deveria ser grato, e não é, porque aí é o verdadeiro exercício da fé. É você ser grato
quando você está passando por uma situação que você não queria passar. É você ser grato quando Deus te coloca em um lugar que você não queria estar. Esse é o verdadeiro exercício da fé. E a gente vai falar disso nessa noite. Então, quando a gente olha para esse ano de 2025, às vezes você pode falar, poxa, foi um ano desafiador, nossa, eu passei por umas adversidades aí nesse ano, mas chegando aqui em dezembro, eu consigo contemplar a grandeza de Deus. Eu consigo agradecer a Deus por tudo que aconteceu. E eu consigo enxergar Deus em todas as situações. Eu consigo ver Deus em todos os momentos que eu passei por esse ano. E o fato de a gente estar aqui hoje, vivo com saúde, é prova disso. É prova que Deus nos sustentou a estarmos aqui no dia de hoje. E quando a gente olha na Bíblia, a gente encontra vários personagens, né? Várias histórias de gratidão, de desafio. Mas hoje a gente vai estudar sobre uma que talvez a história, é o personagem assim, que eu mais gosto, a história dele, né? Que eu mais gosto na Bíblia. Os irmãos já se pegaram ali o contexto de tudo que eu falei, já vão imaginar de quem nós vamos falar nessa noite. Nós vamos deixar a Bíblia lá em Gênesis, porque nós vamos falar de José. Então, lá em Gênesis 37, alguns versículos a gente vai estar pulando aqui, mas eu vou contextualizar os irmãos. Os irmãos bem conhecem essa história, uma história muito conhecida, mas José era um filho de Jacó e tinha... Quantos irmãos ele tinha? Quantos eram ao todo? 12. E uma vez, lá em Gênesis 37, José tem um sonho. Ele sonhou, 37 lá no versículo 5, né? Ele fala assim, ocultou seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele contou o sonho, falou, irmãos, olha, eu tive um sonho, que tinham 12 feixes assim, e tinha o meu e o de vocês. E o de vocês se dobrava e se curvava diante do meu. Mas, irmão, por acaso a gente vai se curvar diante de você? Está doido? E depois ele teve outro sonho. Ele falou, olha, eu tive um sonho que o sol, a lua, tinha o sol, a lua e 12 estrelas assim, ó. O sol e a lua se curvavam diante ali da minha estrela e as outras estrelas também. Aí até o pai dele falou, acaso... Aí, versículo 10, do capítulo 37. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? E o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite, irmãos, que às vezes os sonhos que Deus nos dá, a gente tem que ter cuidado a quem a gente vai contar. Né? Porque às vezes você vai contar um sonho para uma pessoa que ela não quer o seu bem, ela não deseja ver você prosperar, ou não que ela não deseja, mas ela é indiferente, ela não se sente feliz pela sua, vamos dizer assim, pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, ela não está nem aí. E às vezes você vai todo empolgado contar, e essa pessoa já te poda, ou pior, começa a ficar com inveja e começa a tramar coisas ruins contra você para não desejar esse sonho. Então, assim, esse primeiro ponto a gente tem que ter cuidado com quem que a gente vai compartilhar esses nossos sonhos, ter cuidado com quem que a gente vai compartilhar nossos objetivos, nossas metas, né? Chega a virada do ano aí, você quer fazer várias metas, o ano que vem eu vou fazer essa meta, vou buscar isso, aquilo, mas toma cuidado com quem você vai compartilhar, né? Você está compartilhando com pessoas que querem crescer junto com você? Ok. Que pessoas que vão orar para aquilo junto com você? Ok. Mas do contrário, se você tem dúvidas, compartilhe com Deus, que Deus é o único que com certeza quer o seu bem. Mas o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, é Deus, Ele está presente até mesmo quando não parece. Quando a gente continua aqui na história de José, lá no capítulo 37,
Mas lá no versículo 19, eu vou ler aqui rapidamente. Os irmãos de José estavam lá no deserto e José foi ao encontro deles. E daí no versículo 19 fala assim, ó, lá vem o sonhador, diziam uns aos outros, e agora? Venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. É engraçado, tirei isso, né? Mas olha o ódio que os irmãos estavam dele. Falou, lá vem o sonhador, vamos matar ele, vamos ver agora, o que vai ser desse sonho que ele teve aí? Então você vê como a inveja que eles tiveram ali, o ódio que eles tiveram por causa desse sonho. E aí, quando Rubens ouviu isso, livrou-os das mãos dele, dizendo, não tiremos a vida, não vamos derramar o sangue dele, vamos jogar ele nessa cisterna no deserto, mas não levantemos a mão contra ele. Rubens propôs isso porque ele queria livrá-los e levá-los de volta ao seu pai. Então, o objetivo de Rubens ali era falar, não vamos matar ele, vamos jogar ele na cova, porque ele estava procurando um meio de trazer José de volta ali e levar a segurança para o pai dele. Quando José chegou onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica, arremessaram e jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao que se sentaram para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas. Então, o primeiro ponto aqui, a cova que eles jogaram estava sem água. A pessoa, se porventura tivesse com água ali, quem sabe se José sabia nadar, ele poderia até morrer afogado, mas você vê o cuidado de Deus ali, de preparar um lugar onde os irmãos iam deixar. Então, os irmãos deixaram e falaram, vamos comer agora, vamos comer e vamos ver o que a gente vai fazer com esse menino aí. E eis que veio uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, e eles levaram para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que ganharemos se matarmos nossos irmãos e cobrirmos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não levaremos a mão contra ele, afinal é nosso irmão, carne é nossa carne. Seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cova e o venderam por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. Bom, 20 peças de prata. Eu até tentei fazer esse cálculo para ver mais ou menos quanto era o valor hoje em dia, porque ele depende muito da variação do peso da prata e esses ciclos, quantas gramas eram, parece que eram 200 e poucas gramas, mas uma conversão bem simplificada, uns R$1.300. Os irmãos dele, e eles venderam eles por 1.300. Convertido já para o dia de hoje. Isso aí não é nem um salário, né? Acho que nenhuma vida vale esse valor. Mas José, imagina, agora você coloca no lugar de José. Aqui a Bíblia ela não fala, né? Mas o sentimento dele. Ele estava ali, provavelmente ele veio feliz em encontrar os seus irmãos. Os irmãos, provavelmente com muita força, violência, vão agridem ele e jogam ele numa cova. Então não foi ele não entrou naquela cova ali por livre e espontânea vontade, ele foi forçado. Então provavelmente esbofetearam ele, bateram nele, seguraram ele à força, jogaram. E ele lá na cova, imaginando, meu Deus, o que está acontecendo? Meus irmãos estão me batendo. E depois os irmãos tiram ele e falam, agora vamos me tirar, eles vão me tirar e pedir perdão pelos que eles fizeram. Não, tira ele, provavelmente amarra e fala, pode levar. Vão vendendo, daí de repente ele olha ali uma transação comercial onde ele era o produto e ele sem entender nada, às vezes questionando a Deus. Pode ser que ele estava questionando a Deus, falando, meu Deus, por quê? E às vezes a gente está passando por uma situação e a gente não entende também, igual José, não entende e não consegue enxergar Deus. Só que quando a gente avança na história, a gente entende que onde Deus estava nesse momento? Deus estava naquela caravana. Às vezes Deus preparou aquela caravana para passar naquele momento. Não se sabe se era a rota daquela caravana, eles estavam no meio do deserto, mas Deus às vezes preparou aquela caravana e falou, você vai por esse caminho. E leva dinheiro que você vai precisar, porque no meio do caminho vai acontecer alguma coisa, você vai fazer uma transação comercial. E eles foram, passaram, compraram aquele menino, e Deus, imagina assim, o roteiro de Deus, né? Quando a gente olha lá no final da história, a gente entende, Deus ele preparou tudo. Ele falou, José, eu vou te tirar daí onde você está, porque eu preciso
o meu sonho, o sonho que eu te dei, se cumprir, você precisa ir lá na maior nação da época. Qual que era a maior nação da época? O Egito. Você precisa ir para lá. Mas você não tem como ir, né? Vou preparar um transporte aqui. Ó. Vou preparar um transporte e digo mais, eles vão pagar para te levar. Você não vai nem tirar o dinheiro do bolso. Eles vão pagar e vão te levar. Imagina tudo isso. E às vezes acontecem essas coisas na nossa vida, irmãos. Às vezes, quando a gente para refletir em algumas situações, a gente fala, caramba, agora eu enxergo tudo de Deus. Eu enxergo o agir de Deus, eu enxergo o roteiro de Deus. Até comigo mesmo, aconteceu uma situação assim, que eu trabalhei com uma menina num serviço, com arquiteta. Daí depois eu saí, trabalhei em outro lugar, e daí eu fui desligado desse lugar. Foi até a primeira frustração, a primeira demissão que eu sofri na vida. Eu falei, puxa, olha que coisa. Aí essa menina que trabalhou lá comigo, tinha trabalhado no emprego anterior com outra menina, e essa outra menina falou, você conhece algum engenheiro eletricista? Porque ele vai abrir um processo seletivo aqui. Aí essa menina falou, Rodrigo, tem um processo seletivo, manda um e-mail para cá. E foi onde eu mandei, fiz a entrevista e é onde eu estou agora. E daí você fala, caramba, não tinha como eu saber dessa vaga. Não tinha a menor possibilidade. Se eu não tivesse trabalhado com aquela menina, e se aquela menina tivesse trabalhado com a outra. Então você vê o agir de Deus, Deus ele é perfeito, ele vai construindo uma história, ele vai te colocando nos lugares exatos, no tempo exato. E foi assim com José. José ele estava ali com os irmãos dele, não tinha possibilidade nenhuma de ir para o Egito. Não tinha como ir para o Egito. Não queria ir para o Egito. Às vezes não tinha nem dinheiro, não tinha nem condição, mas Deus falou, não, você não vai resolver, eu vou preparar o transporte e ainda vou pagar, fazer os caras pagar para te levar. Então, às vezes tem coisas que a gente não entende quando está passando. José ali, amarrado pelo escravo, obviamente não estava entendendo, mas lá no final você entende, lá no final você vê o agir de Deus. Então, como a palavra de hoje é gratidão, a gente tem que ser grato em todas as situações, independente se você está entendendo ou não. Você tem que agradecer a Deus. José ali, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ele foi grato. Eu acredito que ele fala, não, peraí, estou passando por a adversidade aqui, mas eu tenho um sonho, Deus me deu um sonho. E eu acredito nesse sonho, vou embora, vou até o final com esse sonho. E mesmo quando Deus tem um propósito na nossa vida, nem a maldade humana consegue interromper. Nem o ódio que aqueles irmãos sentiam por ele interromperam o plano de Deus para a vida dele. E às vezes vai passar pessoas na sua vida que elas vão te desprezar, vão te odiar, pelo fato de ser crente ou não, por inveja. Mas se você estiver agarrado em Deus, nem o ódio das pessoas vão conseguir fazer com que o propósito de Deus seja feito na sua vida. Porque Deus está te guiando a sua história. Às vezes nesse ano você está passando por uma situação difícil. Às vezes você entrou ali vamos dizer assim, igual José, você está numa cova, não tem aquela... Quando você está muito passando por uma adversidade muito grande, você está no fundo do poço, né? Igual o fundo da cova, o fundo do poço. Às vezes você está assim nesse ano, igual José. Talvez é difícil imaginar que alguém esteja numa situação ali igual José, traído, injustiçado, odiado, mas enfim, às vezes você está nesse fundo do poço. Mas se você verdadeiramente entregou sua vida a Deus, se você verdadeiramente entregou o seu caminho a Ele, você tem que ter ciência que é Ele que está guiando a sua história, que é Ele que vai te levar para onde Ele acha melhor. E com certeza o que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável, é melhor que a nossa própria vontade. E é assim que a gente tem que viver, irmãos, entregando o caminho a Cristo e sabendo que Ele tem o melhor para nós. Igual na minha história aqui, eu não imaginava que eu ia estar nesse serviço que eu estou. E Deus, Ele foi e me levou até lá. José, eu não imaginava o que ia vir pela frente, mas ele confiou em Deus. Ele falou, não, a vontade de Deus é melhor. Eu entreguei meu caminho ao Senhor, então Deus vai me guiar. Então esse é o primeiro ponto. Deus está presente, mesmo quando a gente não vê. No caso de José aqui, Deus estava lá naquela caravana, ele não estava enxergando isso, mas Deus estava ali, naquele lugar com ele. O ponto 2, as atribulações, elas vão nos preparando
para receber essa bênção, esse propósito de Deus. Quando a gente vê a história de José, José ele foi como um escravo e de repente José é comprado. Mas quem compra José? Olha aqui, ó, no capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas. Então, olha o roteiro perfeito. Levou lá para o Egito e Deus já preparou alguém. Falou: ó, você vai lá, compra aquele escravo lá. Foi lá e quem comprou? O capitão da guarda de Faraó. Comprou, levou José para casa ali. Aí eu imagino assim: José, ele estava lá no meio do deserto, onde que o pessoal fazia ali? Eles pastoreavam ovelha. Então, vamos dizer que José, o que ele tinha de conhecimento ali era de pastorear ovelha. Talvez não tenha mexido com finanças, com dinheiro, mas Deus estava preparando. José tinha que alcançar uma posição que Deus queria. Então Deus falou: eu tenho que treinar esse menino. Então mandou ele lá para a casa desse guarda. Ali provavelmente José começou a aprender sobre finanças. José começou a aprender sobre dar ordens aos outros empregados. Então o Senhor estava com José, versículo 2 do 39. De modo que ele foi um homem próspero na casa do senhor egípcio, e esse percebeu que o Senhor estava com José, e o que ele fazia prosperar em tudo que ele realizava. E o Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou de sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. As bênçãos do Senhor estavam sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente de boa aparência. Então, irmãos, olha só, José é colocado ali, e Deus, ele vai prosperando José de tal forma que vai prosperando ao seu Senhor. Então, um outro subtópico que eu queria falar assim: às vezes Deus, ele vai prosperar o local que você está por causa de você. Às vezes Deus vai prosperar a empresa que você está porque Ele quer te prosperar. Às vezes Deus vai prosperar o bairro que você está por causa de você. Então, as bênçãos que vão cair em você vão respingando a quem está à sua volta. E nesse caso aqui, José precisava aprender a lidar com o dinheiro, a lidar com pessoas, a lidar com a autoridade, a dar ordem para outros servos, porque tudo isso era Deus capacitando ele para a bênção maior. Então, às vezes, você está passando por uma situação que você não entende que Deus te colocou ali para você aprender alguma coisa. Então, onde quer que você esteja, pensa assim: o que eu tenho que aprender aqui? Por que Deus me colocou aqui? Deus, ele quer que eu aprenda o quê? Eu vou atrás disso aí. Porque enquanto eu não aprender isso aqui, Deus não vai me dar a próxima bênção, Deus não vai me dar o próximo nível aqui. Então, busca saber o que Deus quer de você no lugar que você está. Às vezes Ele quer que você salve a vida de uma pessoa ali, às vezes Ele quer que você fale da palavra dele para alguém que está ali. Enquanto você não fizer isso, Deus não vai te passar para o próximo nível. Enquanto você não aprender alguma coisa específica que Deus quer, ou fazer contato com uma pessoa, você falar de Deus com alguma pessoa, enquanto você não descobrir isso, Deus não vai te levar para o próximo nível. E foi isso que aconteceu. Enquanto José não aprendeu ali a lidar com finanças, aprendeu ali a lidar com as pessoas, não veio o próximo nível. Eita, você fala assim: bom, você fala, ó, então a história de José agora está boa, né? Porque ele saiu lá, os irmãos queriam matar, ele foi vendido de escravo e agora ele é tipo um administrador da casa de um oficial importante. Então, será que era isso que Deus tinha? Não, Deus tinha muito mais. Só que daí agora José sai da casa de Potifar e vai para onde? Para a cadeia, vai para a prisão. Você fala: poxa vida, peraí, essa história está esquisita, pô. Ele estava indo bem e agora levou um tombo. A mulher de Potifar falou, inventou uma outra mentira contra ele, mais uma vez injustiçado, e José vai para a cadeia. Aí você fala: poxa vida, ele foi para a cadeia.
Mas qual que era a cadeia que ele foi? Quer ver? Olha só, versículo 20. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Então, até a cadeia que José foi, Deus tinha escolhido para ele, Deus tinha preparado. Ele falou: não, peraí, você vai aqui, porque aqui eu vou trabalhar de outra forma. Aqui você vai conhecer uma outra pessoa que vai fazer você chegar ao faraó. Então, no versículo 20 fala que ele foi, eram postos prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo com que o carcereiro se agradasse de José. Por isso o carcereiro encarregou de todos os que estavam na prisão, e José tornou responsável por tudo que lá sucedia. Então, até mesmo ali, no ambiente, numa cadeia, quem que quer estar numa prisão? Ninguém, irmãos. Ninguém. É um ambiente que você está ali com pessoas que cometeram crimes, com pessoas que a sociedade não quer que eles estejam inseridos na sociedade, então manda para lá. Então, no primeiro momento você fala: puxa vida, José foi para um lugar ruim, mas Deus estava com ele. E até ali naquele lugar, Deus fez ele prosperar. Então, veja assim, não importa o lugar que você está, irmãos, você tem que continuar fiel a Deus. Porque em qualquer lugar que você esteja, Deus vai estar com você, Deus vai te prosperar aonde você estiver. E foi isso que aconteceu com José. Deus fez ele prosperar dentro de uma cela, de uma prisão. Mas isso tinha um propósito. E qual que era o propósito? Tinham duas pessoas ali que foram presas, né? Um copeiro e um padeiro, e ambos tiveram sonhos. E daí José, ele vai lá e interpreta o sonho deles. Um era sonho, falava: infelizmente você vai morrer, mas o outro sonho de uma outra pessoa falou: não, você vai ser restituído, o faraó vai te levar de volta para o palácio dele lá. Então, aquela pessoa, ele ficou feliz, né? Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição, de modo que ele voltou a ser aquele que serviu o faraó, a taça do faraó. Isso está lá em Gênesis 40, 21. Mas ele fala assim pro rapaz: não esquece de mim, eu interpretei seu sonho aqui, quando você estiver lá, lembra que eu te ajudei aqui. E né, irmãos, às vezes a gente espera algo rápido, né? José, talvez, quando ele falou lá com o rapaz foi restituído, ele falou: agora o rapaz vai interceder por mim, vai falar lá para o faraó e tal. E quanto tempo se passou e aquele copeiro não lembrou de José? Alguns meses? Alguns anos? Vamos ver, Gênesis 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo. Então, demorou mais de 2 anos para o rapaz lembrar dele. E esse sonho de faraó, esse sonho é bem característico, né? Mas eu vou contar. O faraó, ele teve um sonho que ele via 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e mesmo assim elas não se fartavam, elas não ficavam gordas. E ele acordou assustado assim, mas ele volta a dormir. E daí ele tem um segundo sonho, que ele via 7 espigas. Algumas traduções falam que espigas, né? Espigas secas e 7 espigas formosas. E aquelas espigas secas, elas comiam as espigas robustas ali, e mesmo assim elas não viravam robustas, elas continuavam secas. E daí Faraó acorda assustado e fala: meu Deus, chama todo mundo, fala: eu quero, pela manhã, versículo 8 do capítulo 41. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. E o versículo 9: então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Aí ele cai em si, né? Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prendê-los com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho e cada um tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação dos seus próprios sonhos.
E lá no versículo 14, ó, então o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois barbear e trocar a roupa. Então ali ele teve que fazer uma preparação ali. Imagina a agitação, né? O pessoal falou, o faraó quer ver esse rapaz aí, e todo mundo cata o guri, barbeia ele, põe uma roupa apresentável ali e coloca ali na frente do faraó. Versículo 15, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, ouvir falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretar. Aí vem o versículo 16, ó, José lhes respondeu, longe de mim é Deus quem dá ao faraó a resposta favorável. Então ali, José, primeira coisa, ele fala, não sou eu, é Deus. Então primeira coisa, ele tem um reconhecimento. E às vezes, irmãos, a gente esquece de agradecer a Deus quando a gente está numa posição privilegiada, quando a gente está passando pela bonança. Você fala, ó, que bom que isso aí aconteceu, mas não, você tem que externar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Falar, não, quem me deu isso aqui foi Deus, quem fez eu estar aqui nessa posição que estou hoje foi Deus, essa bênção, quem está me dando é Deus, porque sozinho eu não consigo. E foi que José falou, não, eu não faço nada, quem faz é Deus, quem faz é o Deus a quem eu sirvo. E olha só, então, se você vai lendo os versículos posteriores, o faraó ele conta o sonho dele, né? E tal, e lá na frente, no versículo 33, não, desculpa, no versículo 25, olha só, o faraó foi lá e contou o sonho para ele. Aí você imagina, agora José ele vai orar, ele vai pedir interpretação para Deus, né, do sonho. Mas eu percebo que a intimidade que José estava ali com Deus era tamanha, era tão grande, que quando Deus coloca José na frente de Faraó, Deus já fala assim, ó, vai lá, ele vai ter um sonho, e toma aqui, ó, já estou te dando a interpretação do sonho, porque assim que Faraó conta o sonho, ele fala, ó, no versículo 24, né, contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar, e na sequência já vem a interpretação. José fala, ó, o Faraó teve um único sonho, Deus revelou ao Faraó o que vai acontecer, as 7 vacas boas são 7 anos de fartura, né, e as 7 espigas boas também, são esses 7 anos, trata-se de um único sonho, e as 7 vacas magras e feias são os 7 anos de fome. Então, naquele momento, você percebe, quando você lê aqui, você percebe a intimidade que ele tinha com Deus, de a ponto que o faraó acabou de contar o sonho, ele fala, toma aqui, ó, a interpretação é essa, que o Deus já está me falando aqui agora, tempo real, essa aqui é a interpretação. Digo mais, Deus vai lá e fala assim, ó, fala o que ele tem que fazer. Fala assim, ó, por isso, no versículo 33, por isso Faraó, ó, procura um homem criterioso e sábio, e encarregue de administrar as terras do Egito. Faraó também deve nomear supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante esses 7 anos de fartura. E eles deverão recolher todo o mantimento que puderem nos anos bons e virão fazer estoque desses grãos, né, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades, né, e esses estoques de mantimento servirão de reserva para os 7 anos. Então, além de interpretar o sonho, Deus ainda falou, ó, dá o que é para ele fazer, toma. Aí, o que Faraó faz? Ó, no versículo 37, o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus oficiais, por isso Faraó lhes perguntou. Imagina assim, estava Faraó, estava toda a corte dele lá, cercado de sábios, de pessoas inteligentes, pessoas que estudavam ali, né? Que é igual hoje o presidente, ele não faz tudo, tem os ministros que vão estudando esses assuntos específicos para ir trazendo para o presidente. A mesma coisa ali, tinham sábios que contavam ali para o Faraó, nesse ramo aqui, essa pessoa estuda e traz para o Faraó, no ramo militar, no ramo agrícola, sei lá, tinha vários sábios, e mesmo assim, o Faraó estava com todas aquelas pessoas. Quando ele olha José, e José interpreta, e ainda fala o que tem que fazer, o Faraó fala aqui, ó, por isso o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem? E que o espírito
de Deus está nele. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Detalhe, o Deus de Faraó sabia, era outro Deus lá, mas ele estava ali na presença do homem, que estava com o Espírito do Deus vivo, e ele soube reconhecer isso. Falou: não, esse Deus que você serve aí é maior do que tudo que eu já vi. Ele trouxe toda essa interpretação, ainda trouxe o que tem que fazer. Então vamos fazer o seguinte: você, versículo 40, será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. Então entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Então perceba o seguinte, irmãos: se agora José era o governador do Egito, mas se Deus pegasse José lá de onde ele estava, lá com os irmãos dele, e trazesse aqui na frente do faraó, será que ele teria bagagem? Ele teria conhecimento suficiente? Ou ele teria intimidade com Deus suficiente para aceitar esse desafio? Muito provavelmente não. Então tudo que aconteceu aqui nessa noite, todas as histórias que a gente foi contando, tudo foi moldando o caráter de José. Então tudo que está acontecendo na sua vida nesse ano está moldando o seu caráter, está te ensinando. Deus, Ele está trabalhando em cada uma dessas situações, meus irmãos. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que reconhecer que aonde a gente está é Deus que colocou, e Deus quer ensinar alguma coisa. A gente tem que ver o que Deus quer ensinar para a gente ali. A gente tem que aprender alguma coisa. A gente tem que falar de Deus para alguma pessoa. Vocês sabiam que às vezes Deus ele te coloca em um lugar para você ser o porta-voz dele, para você falar de Deus para ele, para uma pessoa que às vezes não vai ter acesso, só através da sua vida. Então é isso que a gente tem que estar atento, ouvindo a voz de Deus. Mas a gente só consegue se a gente tiver essa intimidade que José tinha. Igual eu falei, a intimidade de José era tamanha que quando ele chegou na frente do faraó, ali sem pestanejar, ele já falou a interpretação do sonho. Então a gente tem que ser essa pessoa, a gente tem que ter essa intimidade perante Deus, porque às vezes Deus está dando uma missão e você não está atento, você não está percebendo, porque você não está com essa intimidade afinada com Deus. E o último ponto aqui, Deus transforma o mal em bem, para fechar esse círculo dos irmãos de José. Quando a gente vê Gênesis 50, no versículo 20, que é o seguinte, que é já o final da história, quando passou 7 anos de fartura, o Egito conseguiu administrar bem, graças a José e a Deus, né? Administrou bem, fez os celeiros, recolheu antecipadamente ali uma parte da colheita, né? E passou os 7 anos de fome com tranquilidade, porque tinha comidas. E o que aconteceu? Os outros povos das outras regiões vinham até o Egito para comprar os mantimentos. E quem que veio nessa leva ali também, né? Os irmãos de José, porque a fome atingiu lá, o único lugar que tinha recurso era o Egito, então eles tiveram que ir até o Egito. E ali tem um reencontro de José com seus irmãos, né? E lá no versículo de Gênesis 50, 20 fala: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Então José ainda falou ali para eles: se vocês quiserem fazer o mal contra mim, mas Deus me planejou isso para fazer o bem, e graças a Deus e a eu estar aqui, eu estou salvando toda a minha família, estou trazendo todo esse povo, os irmãos, esposas, filhos, os irmãos, trouxe para a terra do Egito ali. Ele falou: faraó, vou trazer a minha família. Com certeza ali devia ter um controle muito rigoroso de quem entra ali naquele país, por causa dessa questão da fome. Então não era qualquer um que poderia vir morar ali no Egito para ter acesso a essa comida, mas pelo fato de eles serem familiares do governador do Egito, eles tiveram esse privilégio. Com certeza o faraó autorizou a entrada deles ali. Então tudo isso aconteceu com um propósito maior, porque através da vida de José todo o povo foi salvo. Então, irmãos, trazendo para a nossa realidade, às vezes a gente não sabe o propósito de Deus, e Deus ele tem planejado esse propósito, né? Porque o que parecia ali um fim para José foi só o começo. O que era para se destruir na vida dele, Deus fez crescer. O que era para, de uma certa forma, machucar ele quando ele estava ali na cadeia, foi onde abriu portas para ele, né?
E o que era para ser um motivo de vergonha, tudo isso que ele passou, não, foi um motivo de orgulho e de autoridade dele sobre tudo que estava ali. Então, irmãos, Deus, ele não desperdiça o sofrimento. Eu vi uma vez uma frase que fala que cada lágrima nossa tem um propósito para Deus. E Deus, ele não vai desperdiçar isso. Deus, ele tem um plano em cada sofrimento que a gente passa. Mas a gente, volta a falar, a gente tem que estar afinado com Deus, a gente tem que ter essa intimidade com Deus para entender cada uma dessas coisas. Então, gratidão é reconhecer a mão de Deus antes de ver um milagre. Gratidão é adorar mesmo sem entender. Trazendo um pouco aqui para a minha realidade, quando eu falei lá da gravidez da Sara, a gente estava lá no hospital, eu lembro que era de madrugada, a gente estava lá e eu estava mandando uma mensagem para o pastor para contar o que estava acontecendo aqui. E foi um dos piores momentos. A gente teve mais de uma vez no hospital, mas eu lembro muito bem dessa noite. Enquanto eu estava mandando mensagem ali para o pastor, eu estava orando e eu estava agradecendo a Deus. Eu falei, Deus, a gente está aqui, mas eu estou te agradecendo, porque um dia eu vou contar esse testemunho. Um dia eu vou contar na igreja que o Senhor interviu e que o Senhor entrou com providência e salvou a minha filha. Porque, irmãos, a gente tinha desacreditado tanto naquele momento, quando teve o sangramento, que num dado momento a Luana ela olhou para mim e falou, eu sinto que Deus já levou a neném. Eu sinto que ela nem está mais aqui no meu ventre, que Deus já levou ela. Eu falei, não, o Deus que eu sirvo, ele não fez isso ainda. E daí eu me afastei dela e eu fui orar e mandar essa mensagem ao pastor, e eu estava agradecendo. Eu falei, Deus, obrigado por estar vivendo isso, por estar passando por essa experiência, porque isso aqui vai ser motivo de eu contar esse testemunho. E cá estou, irmãos, vocês conhecem muito bem a Sara, a saúde dela, indo correndo aí pela igreja. Então, irmãos, só agradeça. Quando você está passando por um momento difícil que você não entende, agradece a Deus. Tenta extrair o que Deus quer te ensinar com aquilo ali. Igual a história de José aqui. Provavelmente, cada episódio que vai acontecer uma coisa ruim, ele vai agradecendo. Eu imagino que José seja esse tipo de pessoa que vai agradecendo. Fala, não, Deus, eu estou aqui, eu não entendo, eu não sei porquê, mas tem um propósito maior que você tem na minha vida, porque eu te entreguei o meu caminho. Então, quando você verdadeiramente entrega o seu caminho ao Senhor, você confia nele, o que acontece? O que ele faz? Ele direciona o seu caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, que o demais ele fará, ele vai fazer. Então, que nessa noite, irmãos, findando esse ano de 2025, a gente possa ter essa palavra de gratidão no nosso coração. Que tudo que aconteceu seja um momento, seja para você agradecer a Deus, porque talvez não agora, talvez você não vai entender agora, mas lá na frente, quando você entende, você dá esse testemunho, você vem e dá esse testemunho e fortalece a fé de outros irmãos. Que, igual eu falei, se você pega trechos isolados da história de José, você não entende. Quando você vê ele vendido, você vê ele na cadeia, você fala, poxa vida, cadê Deus? Onde está Deus? E Deus estava ali. Deus estava ali naquela caravana, Deus estava ali naquela cadeia. Ele queria que Deus, que José estivesse ali para conhecer aquelas pessoas, porque através daquelas pessoas ele ia conhecer o Faraó. Então, que a gente possa trazer isso para a nossa vida. Que cada adversidade, cada momento ruim, a gente tome como um ensinamento de Deus e como um propósito de Deus para a nossa vida. E que a gente tente buscar entender, e mesmo não entendendo, que a gente busque sempre agradecer a Deus. Amém? Então vamos estar orando para encerrar esse estudo. Vamos dar a orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvar e agradecer o seu nome, Senhor. E nós te agradecemos por cada passo, Senhor, por cada passo que nós temos esse ano, por cada porta que se fechou esse ano, por cada lágrima derramada, Senhor, porque sabemos que tudo tem um propósito aqui
aqui na terra, Senhor, para que tudo que a gente vive aqui tenha um propósito de Deus. Obrigado, Senhor, porque nada é desperdiçado em suas mãos. Assim como fizeste com José, transformando o mal em bem, transformando situações adversas em coisas boas, assim também, Senhor, cremos que Tu podes fazer na nossa vida, Senhor. Transformar as dificuldades em bênçãos, Senhor. Transformar as tribulações em aprendizado, Senhor. Que nós possamos aprender e sempre, Pai, com o coração grato. Sempre com a gratidão que Tu sabes o que é melhor para nós. Por isso nós entregamos o nosso caminho a Ti, Senhor. Porque confiamos na Sua palavra, que diz que Tu tens o caminho perfeito para cada um de nós. E é nisso que nós cremos, Senhor. Graças Te damos por tudo que passamos esse ano. E obrigado por tudo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.